Federal. Senador José Medeiros, que preside essa sessão. Agora, no mês de março, nós tivemos, porque duas, três já passaram, datas importantes no cenário internacional, na luta contra todo tipo de preconceito, discriminação, ódio, nessa longa caminhada da defesa dos direitos humanos. Tivemos 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e tivemos também, senhor presidente, bem próximo agora, 21 de março. Relembramos um evento de triste memória, mas de força libertadora sem par. E, por isso, o Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação foi criado pela ONU e tem como marco o massacre de Sharpeville, ocorrido nessa mesma data, dia 21 do ano de 1960. Em Joanesburgo, na África do Sul, naquela ocasião, 20 mil pessoas protestavam pacificamente contra a lei do passe do regime do apartheid. Ainda que conduzida em paz, a manifestação foi duramente reprimida pela polícia do apartheid. Mataram 60 pessoas, grande maioria jovens, mas deixaram gravemente ferido com sequelas outras 186 pessoas. Passaram-se já 55 anos desde o massacre de Sharpeville. Outros 25 do fim do apartheid na África do Sul, que só acabou pela força, pela liderança do imortal Nelson Mandela. Mas, infelizmente, ainda, senhores e senhoras, persistem odiosas discriminações baseadas na idade, na cor da pele, na etnia e nas origens das pessoas. A discriminação, senhoras e senhores, é uma das principais causas da busca de refúgio no mundo e também de guerras. Desde 1951, existe o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, criado pela Assembleia Geral para tratar desta questão. Para termos uma ideia desta grave situação internacional, entre 1975 e 1997, o número de refugiados no mundo cresceu 10 vezes, passando de 2,4 milhões para 22 milhões. Pessoas que fugiram dos preconceitos e das guerras, da intolerância, da perseguição, sendo que a proporção chegou a ser de um refugiado para 115 pessoas da população mundial. Nos dias atuais, de todos os refugiados no Brasil, 80% fugiram dos preconceitos, da discriminação. Isso sem contar os refugiados negros e brancos de outras nacionalidades, onde existem populações que são também discriminadas, como é o caso da Colômbia, que já responde por 10% da população refugiada no Brasil. Em nosso país, decorridos 127 anos do fim oficial da escravidão, as desigualdades ainda persistem. A exemplo de 8 de março, Dia Internacional da Mulher, esta é uma data para denúncia e não
para festas. E por que a ONU decidiu por um dia internacional? Pela mesma razão, que desde antes de 1500, infelizmente, na Europa, iniciaram um movimento de forçar aqueles que são discriminados a deixarem suas terras para as mais hediondas formas de vida, ou seja, foram jogados como mercadoria ao tempo, ao vento e ao mar. A transformação de seres humanos em bens comercializáveis, colocando à disposição de outros senhores para o trabalho forçado no mundo. É essa a nossa indignação até hoje. E nós, o Brasil, constituímos um dos maiores destinos dessas pessoas. Por sinal, recentemente foi aberta no Museu da Justiça do Rio de Janeiro a exposição chamada Livres para Sempre, sobre a história do tráfico de escravos no mundo. Bela iniciativa, composta por painéis que explicam a história do comércio transatlântico de escravos e a mostra foi criada pelas Nações Unidas para lembrar os 400 anos nos quais mais de 15 milhões de pessoas foram vítimas de um dos capítulos mais nefastos da história da humanidade. Um período longo, mas jamais pode ser esquecido. Esse evento é parte das atividades da década internacional de afrodescendentes. 2015, 2024, uma iniciativa para a qual o Brasil teve importante papel. Todas as Américas, Norte, Central e Sul, receberam essas populações e aqui as mantiveram. Aqui as famílias, as etnias, as línguas foram separadas como forma de se prevenirem contra toda e qualquer possibilidade de rebelião. Muitos se orgulham de termos uma nação em que uma língua portuguesa se mantém universal em tão vasto território. Mas poucos sabem a que custo, em violência simbólica contra todos os idiomas das nações, outra dos imigrantes que para cá vieram e foram proibidos de falar a língua original. Durante muitos anos, a historiografia oficial e até mesmo as representações simbólicas fizeram crer ao senso comum que a sujeição dos escravos teria sido feita sem resistência, porque não queriam pelear, porque não queriam lutar. Grande engano, o grande mentira. O resgate da verdadeira história tem nos revelado o quanto foi sangrenta a oposição dos escravizados. Lutaram, guerrearam, criaram quilombos, se uniram. E muitos, como conta o livro Navio Negreiro, se jogavam no mar, agarrados nos filhos, com a esperança de voltar para o país de origem e acabavam morrendo. Senador, me concede uma parte, senador? Pois não. Essa história, ela se torna muito mais, vamos dizer, aflitiva, causa aflição de você imaginar a separação das famílias. Porque uma coisa é você pegar alguém que não tem laços nenhum e trazer, vai ser sofrido, vai trabalhar, a escravidão é abominável, mas quando você imagina um pai de família ser retirado dos seus filhos sem a menor perspectiva de voltar, isso é terrível. E é por isso que nesse momento cabe a nós refletirmos aqui no Brasil sobre uma situação que está acontecendo com esses médicos de Cuba, que por mais que sejam justificáveis esse acordo Brasil e Cuba, ele traz no seu nascedouro eu diria, essa semelhança com essa época.
Mal comparando, senador Paim, mas essas pessoas, recentemente, a imprensa toda divulgou que esses médicos vêm para o Brasil, mas ficam proibidos de trazerem suas famílias. Eles podem vir esporadicamente e isso tem sido muito ruim, porque separam as famílias. Quer dizer, imagine esses profissionais que têm que lidar com vidas aqui, que têm que atender pessoas, que têm que, por muitas vezes, fazerem cirurgias em que a pessoa precisa estar sob total domínio da sua parte emocional. E como um pai, como uma mãe, ter total domínio, estar bem para prestar um serviço, se ela sabe que nesse momento a sua família não está bem. Então, isso é muito preocupante, porque as doenças mais exteriores, essas são fáceis de diagnosticar, mas essas coisas vão adoecendo. A distância da família, isso adoece as pessoas. E eu creio que um servidor público trabalhando, ou por qualquer pessoa que seja, trabalhando em condições mentais não favoráveis, pode causar tragédias. E uma delas acabamos de ver, está aqui os jornais ainda publicando desse piloto que estava com depressão e tal. E a gente sabe que depressão é a doença, talvez a doença mais comum que existe. E é por isso que Vossa Excelência, quando levantou esse fato, me fez lembrar e da gente se preocupar com o que está acontecendo hoje, nessa data moderna, no nosso mundo contemporâneo, da gente ver simplesmente um apartheid, um distanciamento, e esses médicos trabalhando aqui em condições, eu diria assim, análogas a de escravos. Muito obrigado, senador. Senador José Medeiros, claro que a época é outra, né? E que nós hoje temos a medicina sem fronteira. Eu mesmo dou uma contribuição modesta a essa proposta internacional, onde os médicos, voluntariamente e com salário pequeno, se dedicam a essa causa nobre de fazer o bem, ser olhar a quem, buscando doações para mantê-los lá, claro, com integridade. Mas, pelo menos hoje, eu só quero refletir com Vossa Excelência, é de livre, espontânea vontade que eles se deslocam para outros países, né? Nós temos médicos aqui de Cuba, temos médicos da Espanha, temos médicos da França, temos médicos que vieram da Bolívia, temos médicos que vieram de outros países. Eu, particularmente, fiz amizade com uma médica cubana que ela atende lá em Torres, litoral do Rio Grande do Sul. E ela me contava da satisfação dela nesse caso, estou contando um caso específico que eu conheço, e o marido dela, inclusive, está na Bolívia, mas por opção. Ele está na Bolívia, ele é médico também lá, ela está no Brasil, e a filha dela está em Cuba. E ela diz que eles têm datas, todos os anos se encontram, retornam para os seus países onde estão trabalhando, mandam o dinheiro para o país sede, que seria, no caso, seja Cuba ou Espanha. Mas aqui, enquanto nós falávamos e trocávamos ideia, claro que ela defende o regime do seu país como uma patriota, digamos, cada um tem a sua concepção e nós todos aqui respeitamos. Mas ela me lembrava algo interessante. Quantos brasileiros e brasileiras estão no Japão? Eu estive no Japão, eu fui visitá-los. São milhares de brasileiros que estão no Japão, porque o salário lá é bem melhor, trabalham lá e mandam o dinheiro para cá. Quantos brasileiros e brasileiras estão nos Estados Unidos? Eu mesmo tenho uma filha casada, que optaram para trabalhar nos Estados Unidos, mas querem voltar para o Brasil. Eu entendo a raiz da sua colocação, mas hoje em dia, com a liberdade de ir e de vir, e que não obriga ninguém a ficar num lugar que não quer, permite essa análise profunda, mas, ao mesmo tempo, eu entendi que a sua fala vai no coração, no sentimento, que o ideal mesmo era que todos ficassem no seu país, com o direito de viver ali com os filhos, enfim, com toda a árvore da família, né?
ou se deslocar toda ela para o outro país, que seria também o ideal. Mas é uma reflexão que merece toda a atenção e o carinho. Por isso, tanto no Brasil quanto em outras nações, a memória dos líderes da libertação estarão sempre junto de nós. Desde Martin Luther King, nos Estados Unidos, o nosso inesquecível, falecido recentemente, Nelson Mandela, na África do Sul, como também a memória de Zumbi dos Palmares. Eu podia lembrar de Gandhi também, com grande... e não é negro, para que fique bem claro que eu defendo o combate a todo tipo de preconceito, seja contra branco, contra negro, contra índio, contra deficiente, contra idoso, enfim, contra mulheres. Eu sou um fã de Gandhi, por exemplo, e considero ele, como Mandela, os grandes líderes da humanidade mais recente. Não vou lembrar aqui, e todo mundo sabe que eu sou cristão, que para mim o maior revolucionário de todos os tempos, com a sua rebeldia, com a sua firmeza, com a sua ousadia, com a sua competência, foi Jesus Cristo. Esse foi, sim, o maior revolucionário de todos os tempos, e por isso ele foi crucificado. Mas a rebeldia natural naqueles que olham para frente e querem a construção do bem para toda a humanidade. Mas lembro aqui que a memória de Zumbi dos Palmares, já reconhecido como herói da pátria, é só um dos símbolos dessa infinidade de lutas. Por que não lembrar aqui, na América do Norte, desde a eleição de Barack Obama, aparentemente a indústria cinematográfica daquele país foi obrigada a retirar debaixo do tapete a riqueza da participação da população negra e latino-americana na Guerra da Sucessão, por exemplo. Para que marquemos bem esse dia de luta contra a discriminação racial, é preciso que mostremos o rosto, o corpo, a imagem dessa discriminação. Senão vão dizer que estamos aqui de uma postura próxima, o espelhado, buscando inspiração em Dom Quixote. Sim, lutamos sempre contra moinhos de ventos, se necessário. Mas vamos combater sempre todo tipo de preconceito, todo tipo de discriminação, todo tipo de arroxo que seja imposto, principalmente àqueles que mais precisam, que são os mais pobres desse país. No Brasil, essa discriminação está bem visível. Por exemplo, na esfera política, quantos homens ou mulheres negros nós temos no parlamento? Muito poucos. E se depender, claro, de um setor da elite superconservador, tentarão cada vez mais tirar aqueles que são rebeldes por natureza, inspirados com orgulho nos seus antepassados, estão aqui numa luta permanente de que nós temos a obrigação de lutar para um mundo melhor para todos e para todos. Como eu escrevi um livro chamado Pátria, Pátria somos todos. Enfim, podemos discutir e aprofundar. Para que ganhe sentido essa luta, é preciso demonstrar o quanto a resistência há de continuar na luta permanente contra a discriminação. Na política, não precisamos ir muito longe. Basta olhar esse plenário ou da Câmara dos Deputados para vermos quantos são aqueles que estão aqui e que na sociedade brasileira não sofrem preconceitos de uma forma ou de outra. Tentam tirar os poucos, mas vão ter que pelear muito, porque nós vamos lutar, e não somos aqueles que dobram a espinha sobre o assoprão do vento de alguém que acha que está no poder. Mas, enfim, por um lado, graças à política de valorização, a vida nos últimos anos, mais de 50% da população brasileira reconhece, isto é, já se assumem como
pretos ou pardos, mostrando que não tem vergonha da sua cor, da sua origem, da sua procedência, da sua etnia. E que bom isso. Eu sempre digo, quando faço palestra, senador José Medeiros, nas universidades, qual é o problema do que eu dizer, sou branco, qual é o problema? Mas alguém diz, sou negro, está pensando que, olha, sou negro, qual é o problema? De alguém dizer, os meus descendentes vieram do continente africano. O outro dizer, os meus vieram do continente europeu. O outro dizer, os meus vieram do continente asiático, por exemplo, só alguns exemplos. Não há problema nenhum de cada um assumir a sua identidade, a sua história e a vida dos seus antepassados. Mas lembrando aqui, na Câmara dos Deputados, são 513 membros. 22 se declararam que não são brancos, o que representa menos de 5% da composição dessa casa. Outros 81% ficaram nessa marca. E nós sabemos que até tem mais que isso. Aqui mesmo no Senado, segundo o cálculo, ficou em torno de 2%. Em outras palavras, não passa de um quinto número de deputados e deputadas afrodescendentes. Quando levamos a comparação para o terreno do emprego e da renda, constatamos, por exemplo, que em 2009, essa diferença era gritante, pois o salário e os trabalhadores com carteira assinada, a diferença ultrapassava a 25% em relação a negros e não negros. Esses dados, senhor presidente, são só para a gente refletir sobre esse momento que nós estamos vivendo. Esses dados não mudaram nos últimos 5 anos, embora tenha havido melhoria na taxa do desemprego. Senador Paim, concede mais uma parte? Pois não. Porque o discurso de Vossa Excelência ele é muito importante. Nós precisamos falar cada vez mais sobre isso para começar a fazer uma reflexão nacional até. E começa, inclusive, pelo tema sobre os nossos filmes, sobre as nossas novelas. Porque, queira ou não, elas entram todos os dias nas nossas casas e formam tendência, formam opiniões. E eu posso dar como exemplo, minha filha ainda pequena, ali com 5, 6 anos de idade, ela tinha uma tia que morava na Angola e mandou uma boneca negra para ela, de cor negra. E ela, quando pegou a boneca que abriu a caixa, afastou a boneca. Eu e a mãe, preocupados, levamos na psicóloga até. Porque não temos em casa ensinado as crianças dessa forma, ou feito qualquer exemplo que... E a profissional nos disse uma coisa muito interessante, senador Paim. Ela falou, olha, o que ela vê na TV, os desenhos, são todos de personagens e protagonistas brancos. Tudo que é bonito, tudo que é bacana, é branco. Falou, na novela, se aparece, a pessoa está ali ou de porteiro ou de... Então, isso vai criando uma consciência nacional que parece que o negro tem que ficar em segundo plano. Então, o discurso de Vossa Excelência é muito importante para a gente, inclusive para os nossos escritores, os nossos roteiristas, começarem a pensar. Eu, por exemplo, sou fã do ator Morgan Freeman e eu vejo Hollywood, ele geralmente exerce papéis de protagonista. Recentemente teve um filme que ele fez com o Jack Nicholson, um papel maravilhoso. O Denzel Washington, são atores que... papéis, ele não fica lá só de porteiro. Aliás, quando você vê um filme com Denzel Washington ou com Morgan Freeman, você já sabe que o filme é bom. E aqui no Brasil... Já é uma marca. Só o nome deles é uma marca. É uma marca. Ou com o Ed Murphy, por aí vai. Aqui no Brasil não evoluímos ainda para isso. E talvez justamente porque a ficção tem retratado justamente a realidade. Mas é importante, como a ficção tem feito tendências, é importante evoluir. Assim como nos casos em que a televisão está começando a mudar a forma de pensar e acabando com os preconceitos nacionais em relação aos LGBT, por exemplo, ou aos homossexuais, eu penso que está na hora, aliás, até atrasado, de começarmos a mudar também as novelas, fica aqui a sugestão,
para que a gente possa, porque a TV pode muito contribuir contra isso. E Vossa Excelência traz um discurso nessa manhã de sexta-feira que merecia que o plenário está cheio para ouvir. Porque nós temos, se tem uma coisa que o Brasil tem fartura é de preconceito. Eu venho de uma região, senador Paim, do Nordeste, que sofre muito com isso. E lá o pau bate em todo mundo. Bate em Chico, bate em Francisco, porque em branco, negro e tudo. Muito obrigado, senador. Tudo bem. Senador Medeiros, mais uma vez, que dá o meu pronunciamento com dado, com números, mas Vossa Excelência foi muito feliz, que deu um exemplo prático. E com toda a humildade e a grandeza de um grande senador, deu exemplo na sua própria família, que preocupou a Vossa Excelência, sua esposa, em relação à questão das bonecas, que de fato é. Veja bem, eu quando fui à África do Sul, e fui numa delegação brasileira, e faço aqui uma homenagem a João Herman, que daquele grupo foi quem faleceu, no acidente em São Paulo, um grande líder do PSB. Quando fomos lá, veja bem, eu já como deputado federal constituinte, foi lá que eu vi a primeira boneca negra. Lá, na terra do apartheid, foi que eu vi. Naquela época, o apartheid, Nelson Mandela na prisão, o Winnie Mandela que nos recebeu, depois, claro, fomos visitá-los, levamos uma carta do povo brasileiro exigindo a liberdade de Nelson Mandela. Foi lá que eu vi as primeiras bonecas negras. E trouxe de lá algumas bonecas negras e que, enfim, tive de recordação e dei para meus filhos e netos. E você lembra bem, quando aparece uma boneca negra, até sua filha estranhou. No fundo, ela estranhou, porque não é acostumada, ela não via, né? Por isso que o profissional falou. E Vossa Excelência também vai além, com os exemplos práticos na própria sistema de mídia no país. Não é nenhuma crítica aqui que nós estamos fazendo à mídia, que a mídia tem que ter liberdade mesmo de colocar seu ponto de vista, mesmo quando nos criticam. Eu, às vezes, sou criticado ali, uma notinha, que alguém planta aqui, planta ali. A liberdade de imprensa, plantaram, foi dito, e eu toco a vida cumprindo o meu mandato aqui, na linha que é o mesmo de Vossa Excelência, fazer o bem sem olhar a quem. Mas que tem que ter esse olhar que Vossa Excelência lembrou. Tem que ter olhar. Nós temos artistas, atores, preparadíssimos para ser e fazer o papel principal. Por que não? Né? E não é um ou outro, são diversos, e que estão à busca dessas oportunidades. Então, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, que não adianta vir aqui, como eu estou fazendo, só dar dados e números. É preciso mostrar na prática. E Vossa Excelência, como um bom cirurgião, que eu sei que não é cirurgião, foi e tocou na parte essencial para salvar a vida de muita gente. E me lembro aqui, permita que eu diga isso, já que vocês falaram na sua filha, eu, quando moleque, eu procurava, já estou com 65 anos, calcule lá atrás, há 60 anos atrás, eu procurava uma referência na TV, no cinema, enfim, não que não existia, mas não aparecia, né? Não aparecia. E hoje passaram tantos anos e são muitas poucas as referências. Não é que não existe, mas são muito poucas. Por isso eu quero fazer questão que seu exemplo aqui dado incorpore na íntegra no meu pronunciamento. Eu avanço um pouquinho, me permita, presidente, no campo da educação, embora reflitam agregados de uma década atrás, persistem ainda desigualdades. Mas que bom que nós conseguimos aqui, depois de um longo debate, aprovar a política de cotas, e os alunos negros e brancos, mostrando que nossa juventude não tem preconceito, se dão muito bem nas universidades, quando alguns diziam que ia ser uma guerra nas universidades. Pelo contrário, eu quero aqui cumprimentar, inclusive, a revista Isto É, que numa matéria que eu guardei de alguns meses atrás, diz com todas as letras na capa, as cotas deram certo no Brasil. Todo e qualquer articulista, estudioso da matéria, professor, mestre, que faz o estudo das cotas, diz que está indo muito bem, obrigado, e que bom que acertamos, já que erramos em tantas coisas, né? Nós todos erramos. E os meninos e meninas negros e brancos estão mostrando que eles têm o mesmo potencial. Não é a cor da pele que define quem é mais competente ou menos competente. É a conduta, é a maneira de agir, a maneira de interagir, a maneira de se preparar para o estudo e efetivamente se formar.
Eu via ontem, ainda no debate na Comissão de Direitos Humanos, uma professora e articuladora e mestre dizia que a oportunidade que foi dada a essa meninada pobre, que ali nas cotas é negros e brancos pobres, né? Eles agarram com tanta força que dificilmente eles rodam. Ela dizia isso. Por isso, eu quero aqui também fazer um apelo de um projeto que eu apresentei logo há 12 anos atrás, chamado Bolsa Permanência, e que depois foi aplicado e que agora eles estão pedindo que seja mantido Bolsa Permanência, porque eles não estão recebendo. Mas, enfim, eu ia nessa linha, senhor presidente, falando da educação e da importância dessa integração, e que a juventude brasileira se mostrou de uma sensibilidade enorme, que eu, nas universidades que passo para dialogar sobre esse tema, em nenhum momento eu vi qualquer tipo de disputa, que eu diria fraternal, como de irmão matando irmão. Isso não acontece. Hoje há uma integração. No primeiro momento até houve alguns desencontros, mas depois ao natural. Hoje nós temos, então, com essa tranquilidade de ver que deu certo. Negros, brancos, pobres e índios estão irmanados dentro das universidades e se formando. Mas eu, como o meu pronunciamento é com muito dado e muito número, senhor presidente, eu me sinto contemplado, que é nessa linha de todo o pronunciamento, e vou ler para Vossa Excelência, que eu falei em cotas, uma carta que recebi lá do Rio Grande do Sul, que tem tudo a ver com o tema desse pronunciamento, que eu espero que Vossa Excelência considere na íntegra. Registro de carta que recebi do gaúcho João Saavedra, que deixo aqui nos anais da casa. Assim ele escreve. Tem a ver com esse pronunciamento e com ele, então, eu encerro essa questão do dia 21 de março, Dia Internacional da Luta contra o Preconceito. Caro senador Paim, boa tarde. Muito provavelmente o senhor não se recorda de mim, mas alguns anos atrás, mais precisamente lá por meados de julho de 2009, lhe escrevi questionando as cotas e acusando Vossa Excelência de que isso era preconceito que eu entendia existir por trás desta política. Na oportunidade, questionei. Estudar no Brasil está cada vez mais fácil para os negros e índios, diz a carta dele. Esqueceram do branco, de nós. Esqueceram daqueles, diz ele, que não têm condição de pagar também uma faculdade. À época, senador, minha indignação se devia ao fato de que eu, jovem, branco, pobre, sem qualquer posse, não tinha condições de pagar uma faculdade particular e nem de investir em um cursinho pré-vestibular para que eu pudesse entrar numa federal. Logo após, em agosto de 2009, iniciei o curso de Direito na Uniriter, em Porto Alegre, fazendo apenas 3 cadeiras, das 5 que eram obrigatórias. Utilizei os recursos que havia guardado trabalhando, para que eu pudesse pagar esse primeiro semestre. No segundo semestre, diz ele, do curso, fui contemplado aí com o FIES. FIES que nós fiz ontem numa audiência pública, exigindo que seja mantido na íntegra. Fui contemplado com o FIES e pude, finalmente, fazer todas as cadeiras e investir mais tempo à dedicação à graduação. Dia 18 de março de 2015, há 2 dias atrás, recebi minhas credenciais de advogado. Passei no exame da ordem, na primeira tentativa. Ainda em julho do ano passado, eu estava apenas aguardando minha formatura para encaminhar a carteira da OAB. Me formei em fevereiro e no dia útil seguinte, a formatura, encaminhei a documentação. Hoje, refletindo sobre esse período de 5 anos, lembrei da correspondência que lhe enviei nos idos de 2009. Coincidência ou não, senador, o meu trabalho de conclusão do curso falou exatamente sobre política de cotas no acesso à universidade pública. Nesse trabalho, tentei fazer uma análise imparcial para, ao final, concluir que a política de cotas é uma medida urgente,
foi necessária para sanar as desigualdades no Brasil. Relendo a sua resposta naquela época, senador, me deparei com a seguinte frase, que ele usou no seu documento final. As medidas afirmativas são temporárias, meu amigo, e transitórias. Acreditamos que as gerações futuras serão recompensadas e vão reconhecer ao ver efetivamente a brasilidade negra, índia, branca e ocidental estampada de maneira proporcional em todos os setores da sociedade. Escrevi para ele naquela época, já que eu era relator aqui nessa casa. Aí diz ele, li de novo as suas palavras. Eu remeti para você, que talvez você nem lembre mais de que ter mandado essa carta. O curso de Direito abriu a minha mente. O senador Cássio Cunha Lima, que na época votou junto e defendeu aqui, embora uma posição contrária de um senador do seu partido que a gente respeita muito. Vossa Excelência defendeu, me lembro. Discordou na época do seu líder, mas defendeu essa política aqui. E faço questão de reconhecer de público isso. O curso de Direito abriu a minha mente, diz ele. Minha alma e meu coração. Hoje, finalmente, entendi a sua resposta. Hoje, lhe cumprimento, parabenizo por sua luta, por sua garra e a coragem. Na juventude acreditei que eu era um jovem de direita, diz ele. Eu acho isso muito bonito. Na juventude eu acreditei que eu era um jovem de direita, liberal, defensor da meritocracia acima de tudo. Aí eu termino, senhor presidente. Mas a vida não para de nos surpreender. Hoje, eu que lá atrás achei que eu era um jovem de direita, não é do meu partido. Hoje faço parte da Juventude Socialista Brasileira de Porto Alegre. A simples correspondência eletrônica que trocamos naquela oportunidade, somada aos conhecimentos adquiridos pelo direito, fizeram que eu me encontrasse politicamente. Por fim, senador, quero só lhe agradecer pela resposta que eu recebi naquela época, naquela oportunidade, pela contribuição que, direto ou indiretamente, tens em minha concepção política. Enfim, só quero desejar saúde e paz. Assinado, João César Buller Saavedra, advogado. Senador Paim, concede-me uma parte? Pois não, senador Cássio. Primeiro, testemunhar a emoção de Vossa Excelência ao ler a carta do perdão? Foi a carta do senhor João Saavedra, é um jovem João, que discordou de nós na época, hoje formado, reconhece que nós estávamos certos. Vou me permitir João Saavedra. Tratá-lo como João, então registrar a emoção de sua trajetória de luta, já registrei outras vezes aqui, e lembrar, já tivemos a oportunidade de conversar sobre esse tema das cotas, que quando governador da Paraíba, o que muito me honrou, eu pude... Que Vossa Excelência registrou no dia da votação. E exatamente. Faço questão de ouvi-lo novamente. Exatamente. Eu pude garantir duas importantes conquistas para a nossa universidade estadual, presidente José Medeiros. A primeira delas foi a autonomia financeira, administrativa, científica, pedagógica. Autonomia esta que está ameaçada hoje com a falta de diálogo, com o corte profundo no orçamento da UEPB, a Universidade Estadual da Paraíba, mas talvez tenha sido esta uma das mais importantes ações que realizamos no período em que estivemos à frente do governo do Estado, com a garantia da autonomia da UEPB, e talvez a Paraíba tenha sido o primeiro Estado a fazer um regime de cotas
não apenas pelo critério racial, mas pela origem dos alunos. Nós começamos com um percentual de 15% e já atingimos o percentual de 50%, ou seja, metade das vagas da UEPB estão reservadas para os alunos egressos do sistema público. No sistema público nós temos negros, temos pardos, índios. A Paraíba tem uma população indígena expressiva, são mais de 10 mil índios que vivem no nosso estado, brancos, e, portanto, o critério da cota pela origem da escola pública, no nosso entendimento, contempla, por via direta, a cota racial, porque os mais pobres, os que estão em desvantagem sempre no processo econômico-social, em sua maioria negros, pardos, estão também... Como alguém disse, a pobreza tem cor. Ou é índio, ou é preto, ou é pardo. É verdade. Então, e estão na escola pública. Mas dentro da escola pública nós também temos situações como a de João. Claro, brancos pobres. Brancos pobres. Então, acredito que o critério que encontramos na Paraíba e que vem funcionando bem responde a essa necessidade de gerar oportunidades para todos, e é por isso que quero cumprimentar Vossa Excelência, reafirmar o compromisso que temos com a educação. A educação precisa ser tratada com a prioridade, não essa prioridade retórica que já se fala há tantos e tantos anos, mas é o caminho para que se faça a verdadeira transformação e a revolução que o Brasil precisa. Aonde a educação chegou na frente, aonde a educação chegou primeiro, não se verifica os problemas de segurança e de violência que o Brasil se depara hoje, não temos os problemas de saúde pública, não temos problemas de desenvolvimento. Nos países onde a educação chegou primeiro, nada do que estamos vivenciando no Brasil se convertem ou se apresentam como desafios. Então é momento, mais do que passado o tempo, durante toda essa trajetória, de olharmos para a educação definitivamente como um único caminho de salvação do país, de transformação da nossa realidade, e isso começa desde o ensino primário, do ensino básico, chegando às universidades, numa transformação que precisa ser feita e que está por demais atrasada no nosso país. Cumprimento Vossa Excelência, queria apenas trazer essa contribuição desse exemplo que fizemos com muito sucesso na Paraíba e reafirmar o nosso compromisso, que é um compromisso de uma vida inteira, pela educação e pela oportunidade para todos. Tudo bem, senador Cássio Cunha Lima, que lembro sempre que Vossa Excelência foi constituinte, tive a alegria de sermos constituintes juntos, e hoje nos encontramos no Senado da República, quase 30 anos depois. Enfim, senhor presidente, eu concluo na mesma linha da fala que fiz, que recebi para estar na Bahia, lá em Salvador, na Universidade UNB, no 4º encontro de cotista, e promovido, inclusive, com a participação da UNE. O evento terá o tema O Brasil que Queremos e a População Negra e a Sua Integração. Desafio de consolidar todo um debate junto com a UNE. Eu deverei estar lá na mesa que vai levar o título Caminhos para a Construção da Igualdade Racial no Brasil. Nessa linha que aqui foi falado, da igualdade entre brancos, negros, índios, enfim, de todos os segmentos que formam o nosso querido povo brasileiro. É isso, senhor presidente, que considere na íntegra os meus pronunciamentos do dia de hoje, que, na verdade, todos eles ficaram no foco do combate a todo tipo de preconceito. E sou daqueles que sonham, como dizia Martin Luther King, de um dia aqui no Brasil todos nós pudermos sentar à sombra da mesma mesa, darmos as mãos e comermos do mesmo pão. Obrigado, presidente.